Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de como você vai montar um sermão. Na aula anterior, nós falamos sobre o sermão temático, que é o sermão em que você baseia-se uma pregação dentro de um tema que você passa. Então, você dá um tema, dê um tema para aquela pregação, e dentro daquilo você vai pegar uma passagem bíblica, um assunto bíblico, e dentro desse assunto bíblico você vai desenvolver ali o seu sermão temático. Ele tem um nome, você colocou um nome nele. É igual um filme, por exemplo. Você vai colocar lá o autor lá, o produtor vai colocar o nome do filme lá, Titanic. Então você sabe que Titanic está tratando de um assunto de um navio. E aí vai vir todo o enredo baseando-se no navio, sobre o Titanic. E aí, então, isso é um sermão temático. Você vai dar um tema. Você vai fazer uma festa de aniversário para uma criança. E aí, qual é o tema? A criança gosta daquele personagem. Aí você vai colocar lá, tema Homem-Aranha, tema a Patrulha Canina. Então, o tema é baseado nisso. Então, todo o enredo vai ser baseado no tema. Você vai ministrar a palavra de Deus. Então você vai dar um tema para essa pregação. E dentro dessa pregação, o texto que você vai usar tem que estar baseado no tema que você deu. E esse agora é o sermão textual, em que você vai trabalhar exatamente no texto. E o sermão textual, ele é dividido em duas situações. Ele tem a divisão natural e ele tem a divisão textual analítica. Primeiro é a divisão natural, a segunda é a divisão textual analítica. Esse é o sermão textual. Eu deixei aqui para vocês aqui 1 Coríntios 13:13, que vai dizer o quê? Que vai manter a fé, a esperança e o amor. E aí você vai colocar fé, esperança e o amor. Colocou esses três, beleza, a partir desse momento aí, o que está acontecendo? Você vai ministrar em cima do texto, porque o seu sermão ele é textual, e você já subdividiu ele num assunto em que ele já foi falado, num assunto em que ele foi tratado. Fazendo isso, ficou a fé, ficou a esperança e ficou o amor. E aí dentro disso você vai falar. Lembra dos minutos que você vai ter lá para pregar? Você vai dividir esses minutos nesses 3 pontos e aí você vai começar a falar. Se você tem meia hora, você vai falar 10 minutos cada ponto ali. Ou você pega 20 minutos para falar dos 3 pontos, 5 minutos para iniciar e dar a introdução, 5 minutos para você fazer a sua conclusão. Então você vai conseguir fazer uma boa divisão aí sobre o sermão também textual. Essa daqui é a forma natural do sermão textual. É uma forma muito natural. Só que, pensando nisso, existe uma outra forma, tá? Qual é a outra forma? É a forma textual analítica. E como é que vai funcionar a questão da analítica aqui? Como é que você vai... Analítica vem da palavra análise. Então você vai analisar o texto. Você vai fazer perguntas. O que, por quê, para quem, quando, onde, como isso aconteceu. Então você vai usar perguntas dentro do próprio texto. E eu deixei aqui na minha apostila o exemplo, por exemplo, do filho pródigo. O arrependimento do filho pródigo. Ah, pastor, mas você falou que esse sermão ele é textual. E você só pode dar tema se o sermão ele for temático. É que toda pregação tem que ter um norte, ela tem que ter um tema. Não necessariamente o seu sermão ele é temático. Não necessariamente o seu sermão ele é expositivo. Não necessariamente o seu sermão ele é textual. Mas tudo que você for falar relacionado à Bíblia tem que ter um tema. Você vai pregar na igreja ensinamento. É culto de quê? De doutrina. Você vai fazer evangelismo urbano. É evangelismo urbano, é mensagem de salvação. Então você vai pregar para obreiros. Então a mensagem é de ensinamento, alguma questão para obreiro. Então o texto, o tema tem que ter. Então nós vamos falar sobre o filho pródigo. O filho
pródigo. É interessante você saber o que significa pródigo. Já começa aí. Ele é textual. Então você precisa trabalhar em cima do texto. O que é pródigo? Pesquisam, vai para o Google. Hoje nós temos oportunidade de ter o Google aí para nos ajudar. Antigamente os pregadores, grandes pregadores, não tinham essa oportunidade. Hoje nós temos, vai no Google. Antes de você falar, o que é pródigo? As pessoas ouvem falar filho pródigo, mas o que significa pródigo? Tá? Aí você vai dizer o quê? Como ele é um texto, um sermão textual analítico, esse tipo de sermão baseia-se em perguntas. E quais são as perguntas? Quem? Que? Quando? Por quê? Como? O sermão textual analítico é tirado da ideia geral do texto. Geral. Quanto lá em Coríntios 13, que eu falei para vocês, esperança, a fé, a esperança e o amor, eu não tirei do assunto geral. Porque o assunto geral vai tratar desde o versículo 1. Já o sermão textual analítico, você vai basear exatamente no texto por completo. Tá ok? Então, primeira, vamos dividir isso daqui em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Primeira parte, segunda, terceira, quarta, quinta. A primeira, nós vamos saber que o filho pródigo reconheceu o seu estado perdido. Reconheceu seu estado perdido. Ele reconheceu o seu estado perdido. Segunda, resolveu voltar ao lar. Resolveu voltar ao lar. Terceiro, confessou seu pecado. Ele confessou o seu pecado. E ele foi recebido e perdoado. E o último, para finalizar, reconquistou seus direitos perdidos. Reconquistou seus direitos. Ele reconheceu, ele reconquistou seus direitos. Por que isso aqui é importante fazer dessa forma, pessoal? Porque esse texto, ele é analítico. E quando se fala que ele é analítico, que você tem que analisar o texto inteiro, é que você vai analisar o texto inteiro relacionado ao filho pródigo. Porque teve a ovelha perdida, teve a mulher que perdeu a dracma, mas o texto que você vai usar é do filho pródigo. Então você precisa analisar o texto por completo. Por isso que o assunto ficou maior. Não dividiu só em 3 pontos, porque você está fazendo um sermão analítico, você está analisando ponto a ponto. E aí você pega os pontos principais. Primeiro, reconhecer o seu estado perdido. O primeiro passo é o reconhecimento dele. Qual é o reconhecimento dele? Quantos trabalhadores de meu pai têm comida em casa para comer e eu aqui com os porcos? E eu aqui, padecendo necessidade. Resolveu voltar ao lar, tomou uma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei. Então ele reconhece. Depois que ele reconhece seu estado perdido, o que acontece? Que ele resolve voltar para o lar, ele confessa o seu pecado. Ele confessa. Qual é a confissão? Pai, pequei. Não, o problema é comigo. Pequei perante os céus e perante ti, já não sou digno, tal, de ser tido como teu filho. O quarto, ele foi recebido e perdoado.
Então o pai, você não vê o pai recusando ele, mas você vê o pai recebendo e perdoando ele. Recebido e perdoado. E aí você vai fazer o quinto. Ele reconquistou seus direitos. Trazei depressa o novilho, trazei uma roupa, trazei sandália, trazei um anel, sabe? Então ele reconheceu, porque o filho, quando o pai abraça ele, ele está sujo, ele está fedendo, ele está com fome. O pai não se preocupou com o mau cheiro do filho. O pai não se preocupou da forma que o filho estava. Por quê? Porque ele reconquistou seus direitos perdidos. E aí quando você vai dar a conclusão, quando você vai concluir, o que vai acontecer? Quem sabe você hoje é um pródigo, está fora da presença de Deus. Quem sabe você abandonou os caminhos do Senhor. O que você precisa reconhecer o seu estado perdido. Porque tem muita gente que está perdida e não sabe que está perdido. Ele precisa reconhecer. Segundo, você precisa resolver voltar para a casa do Pai. Você tem que voltar para a igreja. Tem que voltar a servir a Jesus. Terceiro, confessou seu pecado. Você precisa confessar que você está errado. Parar de apontar as pessoas e confessar que você está errado. Independente do que as pessoas fazem. Você precisa confessar os seus pecados. E aí quando você confessa os seus pecados, tenha certeza, você será recebido e perdoado. Quem recebe é a igreja. Quem perdoa é Deus. E essa união faz com que a pessoa permaneça e volte para o aprisco do Senhor. Depois que ele volta para o aprisco do Senhor, ele reconquistou seus direitos. Isso você vai falar na conclusão. Quem sabe você é um pregador do evangelho e está afastado. Quem sabe você é um músico da igreja e está afastado. Quem sabe você foi líder e está afastado. Quem sabe você foi um pastor e está afastado. Mas ei, reconhece o seu estado. Ei, resolva voltar para a casa do Pai, e o dia é hoje. Olha, confessa o seu pecado diante de Deus. Olha, você será recebido e você será perdoado. Próximo, reconquistou os seus direitos, você pode reconquistar, porque aquilo que Deus dá, Ele não tira. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir na tua vida, na minha vida. Então você vai o quê? Ganhar aquela alma através da pregação do filho pródigo. E o filho pródigo fala mais de nós. É mais de nós do que do próprio pai que perdoa. Quem de nós nunca foi pródigo? Quem de nós, irmãos, agora eu quero meio que pregar para você aqui. Quem de nós não precisa até hoje reconhecer o nosso estado de que está perdido? Às vezes achamos tão bom, achamos tão crente, mas às vezes estamos perdidos dentro da casa do Pai, como o irmão do filho pródigo. Sabe? Resolva voltar a fazer o que você fazia antigamente. Já mudou a mensagem. Já vai falar para o obreiro. Confessa o seu pecado. Por que você não está fazendo a obra de Deus? Sabe de uma coisa? O mesmo ser humano que tem o poder de confessar é o mesmo ser humano que Deus tem o poder de fazer ele ser perdoado e reconquistar os direitos perdidos. Isso está com você, está comigo. Então isso, vocês analisaram que o sermão ele é textual. Vocês não fugiram do texto. E você está usando o texto para pregar. E você vai falar sobre vários assuntos aqui sobre o filho pródigo. Você pode até usar esse sermão. Primeiro tópico, reconheceu o seu estado perdido. Segundo tópico, resolveu voltar ao lar. Terceiro tópico, confessou o seu pecado. Quarto tópico, foi recebido e perdoado. Quinto tópico, reconquistou seus direitos. Olha aí, olha isso. Você quer coisa melhor do que essa? Só que como ele é um sermão textual analítico, o que acontece? Você vê que ele aumenta mais agora? Você vê que ele vai complicando o período, as horas para pregar? Por isso que não dá para você, eu vou falar um sermão textual em 5 minutos. Pode falar? Pode falar, mas vai faltar coisas. Então, quando você tiver ali 1 hora para você ministrar, 1 hora de pregação,
1h20 de pregação, você pode apostar aí no sermão textual. Você pode usar o sermão textual, porque você pode trabalhar os assuntos, porque você tem mais tempo. E eu fico muito chateado porque as igrejas de hoje preferem dar mais valor à música do que à pregação. Né? Às vezes você vai numa igreja, 70 horas cantando música e 20 minutos para a palavra. E o pregador tem que cantar rápido, já é a hora que já não pode fazer mais barulho, então abaixa o microfone do pregador e aí começa a bagunçar a vida do pregador totalmente, porque já está cansado. O cérebro já está exausto pelo tanto de música que a gente cantou. E aí o pregador ainda tem que pregar. E aí quando vai pregar, ele ainda sofre pressão, porque ele precisa terminar aquele sermão que ele gastou 2 horas, 1 semana montando, e tem que falar aquele 20 minutos. E em 20 minutos, irmão, eu não consigo nem entrar no tema, né, Eu não consigo nem ler o texto, porque, sabe, reconhecer o seu estado perdido. Já aqui é 40 minutos falando aqui, só que reconhecer seu estado perdido. Aí depois resolveu voltar ao lar. Aquele que confessa e deixa, aí você vai embora. Sabe? Confessou seu pecado. E aí, irmão, aí não acaba mais. Esse sermão não acaba. Esse sermão aquele não acaba. E aí a pessoa vai te dar ali 30 minutos, 20 minutos para você pregar. Sabe? E é muito complicado. Porque hoje a pregação ela vai ficando como segundo plano. E isso é ruim. A pregação não é segundo plano, a pregação é primeiro plano. Ah, mas ela é falada depois. Sim. Quando você vai numa festa, por exemplo, você come salgados, vai passando vários tipos de prato. O bolo é para o final. O final é a pregação. Como Deus já falou no louvor, já falou no testemunho, agora é hora da palavra. O interessante é que na hora da palavra, aí Deus parece que fica sem vez, porque o pregador não pode pregar o que ele precisa pregar. Porque não? Se não der oportunidade para a irmã, porque se aquele irmão não tiver oportunidade, porque se aquela banda não tiver oportunidade, porque se as irmãs não tiver oportunidade, aí vão ficar bravos comigo. Aí o pregador às vezes desloca, vai para um lugar tão longe e não tem a capacidade de pregar, porque não tem tempo para pregar. Então, quando você for pregar um sermão textual, procure pregar menos, tá? Procure pregar menos. Ou você, ao invés de deixar 5 pontos, junta esse com esse. Certo? Reconheceu o seu estado perdido e resolveu voltar ao lar. Aqui pode ser 1. Confessou o seu pecado e foi recebido e perdoado. Aqui, ó, você pode juntar, pode ser o 2. Reconquistou os seus direitos, aqui pode ser o 3. Então, de 5 tópicos, você consegue dividir ele para 3. Só que você precisa falar, ele reconheceu o seu estado perdido e resolveu voltar ao lar. Ele confessou o seu pecado e foi recebido e perdoado, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pode ser o 2º tópico. E o 3º tópico, que aí você vai dar mais ênfase, que é o final, que é o carro-chefe, reconquistou os seus direitos. Que direito o filho pródigo tinha? Qual era o direito que ele tinha? Nenhum. Ele pegou uma herança que nem era dele, porque herança só é dada quando o pai morre. Para ele, o pai dele tinha morrido. E para muitos cristãos, que muitas vezes o pai maior, que é Deus, não existe mais. Então aqui é o momento que você vai pregar e vai trazer ali a sua conclusão e ganhar almas ali para Jesus, ali ganhar às vezes o crente para Jesus. Então esse, irmãos, esse é o tipo de sermão textual, tá? Esse é o tipo de sermão textual. Então, também tem a divisão textual sintética. Tá? Essa divisão dá ao pregador o direito de organizar seu esboço sem se preocupar com a ordem dos textos. E aí deixei um exemplo aqui, ó. Exemplos de Marcos capítulo 6, versículo 34 ao 38, né? E o tema, dispenseiros de Deus. A, visão. B, compaixão. C,
provisão. Ou segundo, tema, Jesus é a salvação, a solução. Marcos capítulo 8, versículo 5 ao 13. Buscando a Jesus, humilhando-se perante Jesus, satisfazendo a Jesus, recebendo a solução de Jesus. Então é assim que você vai montar um sermão textual. Você vai pegar do texto. Tá ok? Então, pega as duas divisões principal, que é a divisão natural, em que você pega um texto, tá? E como Coríntios 13:13, a esperança, o amor, que eu falei ontem, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai pegar esse assunto e vai montar o seu sermão textual natural ou sermão analítico textual, o textual analítico. Você vai analisar e aí é onde vocês fazem perguntas. Olha como dá perguntas aqui, ó. Resolveu voltar ao seu estado perdido. Quem resolveu voltar ao estado perdido? Resolveu voltar ao lar. Porque onde ele estava? Confessou o seu pecado. Como ele fez isso? Foi recebido e perdoado. Como isso aconteceu? Reconquistou seus direitos. Tá entendendo? Quem reconquistou seus direitos? Quem deu a ele os direitos? Entende? Então, esse é nosso sermão textual. Pessoal, é uma responsabilidade muito grande pregar o evangelho. Não é nada assim tão simples como muitas pessoas pensam ou falam, tá? É muito mais complicado do que se pensa e do que se fala. Então, pensam, analisam, orem. Eu costumo dizer que pregar o evangelho não é para amador, tá? Não é para quem quer e não toma atitude. É para quem quer e busca. É para quem quer e busca em Deus. Não adianta você falar, eu quero ser pregador, porque Deus falou com fulano que usou para falar comigo, que eu seria o pregador. Mas você não quer ler Bíblia, você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer meditar, você não quer sentar para aprender. Uma aula dessa daqui fica cansativa para você, porque é 22 minutos, 25 minutos, meia hora, mas você fica 2, 3 horas aí, rolando ali ó, a telinha para cima, vendo besteira, mas quando é para aprender, você não quer, não quer. Então, montar sermão, pregar o evangelho é muito difícil. E um detalhe, quem não se assenta para aprender, não levante para ensinar. Porque o que mais tem dentro das nossas igrejas é isso. Pessoas que não se assentam para aprender, mas eles querem levantar para ensinar. Tome muito cuidado com esse tipo de pessoas aí. Só pode me ensinar quem um dia sentou para aprender. Ok? Então, se você está nessa ideia, eu quero pregar, eu tenho um chamado de Deus, é isso que Deus tem para a minha vida, vai estudar. Vai ler Bíblia. Tenha Bíblia nas tuas mãos, irmão. Tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia. Livros, nesse caso aqui é uma apostila, Bíblia, caderno, anotações, caneta. Essa é a arma do crente. Essa é a arma do pregador. O pregador depende de papel e caneta e Bíblia. O cantor depende de ouvido. O cantor depende de tom. O cantor depende de tempo de nota. Ele depende de escala. Você, como pregador, depende Bíblia, caneta, papel, intimidade com Deus. É isso que você precisa. Então, esse hoje foi o nossa aula de sermão textual. Próxima aula será a aula sobre como montar um sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? Então amanhã nós vamos estar tratando sobre isso daí, ok? Que Deus em Cristo te abençoe, te dê graça, te dê saúde, permaneça na fé em Deus, permaneça orando, buscando, jejuando e se consagrando perante o Senhor, ok? Deus em Cristo os abençoe. Se essa aula fez um pouco de sentido para você, compartilha.
Compartilhe para quem está necessitando, para quem está precisando aí. Eu tenho certeza que um amigo que você mandar esse vídeo, uma pessoa da igreja que você mandar esse vídeo, pode ser de grande valor para ela. Às vezes a pessoa quer ser um pregador e às vezes precisa de alguém que possa ensinar. E nós estamos aqui sem cobrar nada e passando aí essas aulas para vocês aí. Então, se você gostou, se foi relevante para você, se você acredita que pode ser relevante para outras pessoas, compartilha também, ok? Deus em Cristo vos abençoe. Se você puder, se inscreve no nosso canal, faça algum comentário aí embaixo aí, isso nos ajuda bastante, tá ok? Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês aí, ficam todos na paz do Senhor.